eu acho que o treinador, às vezes, ele atrapalha mais do que ajuda. Personalidade forte para uns, polêmico para outros. Para ele, um caso a ser estudado pela ciência. Fato é que seu talento é inegável. Estou aqui com meu parceiro Nengo. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, campeão. Satisfação falar com vocês. E por que um caso a ser estudado pela ciência? Como é que foi que surgiu isso aí? Esse temperamento forte, né? Essa maneira de ser, essa maneira de jogar também. E aí muita gente falava, né? Eu quando entrava em campo, geralmente aqui no Jogo da Princesa, me rotularam de estrela maior. E aí foi criando tudo isso aí. Aí eu achei muito bacana essa coisa de um caso a ser estudado pela ciência. E como era o Nengo na infância, na adolescência? Como é que foi o Nengo aqui em Feira? Eu fui criado praticamente em campos de bairro, né? Aquela coisa bem tradicional, bem raiz. E depois migrei para os clubes sociais para curtir muito futebol de salão, no tênis, os campeonatos sociais do Cajueiro. E isso foi me dando força para me tornar um jogador de futebol, né? Que graças a Deus eu consegui realizar esse sonho. Foi muito gratificante na minha história de vida. E você fala que sente falta desses clubes sociais. O Nengo aprontava muito? Ah, demais. Mas eu era um foguete, eu tive que puxar, né? Meu pai era uma espoleta, esse apelido de Coió vem em origem de um traque que chamava Coió. Isso há muito tempo, nas décadas de 50, né? E ele ficou rotulado como Coió justamente por causa desse traque, ele era uma espoleta. E eu terminei puxando, né? Quem não sabe o seu não degenera. E eu era danado também. Aprontava, brigava, era confuseiro, era rápido jogando bola. E tive uma história bacana de vida. E era muito namorador também, né? Muito, muito, muito. Não é à toa que alguns casamentos, alguns filhos e uma vida bem agitada. E nessa vida agitada aí, como é que o futebol se encaixou, Nengo? Você falou assim, vou ser jogador. Meu pai me incentivou muito, né? Eu já tinha essa paixão por futebol, eu era daquele tempo de colecionar figurinhas, de ter time de futebol, eu mesmo organizava as camisas. Era o tempo que eu comprava camisa, nesse tempo a gente comprava camisa, colocava o escudo e colocava o número. Era uma coisa bem raiz, bem gostosa mesmo, no tempo do Campo São Paulo, ali onde é o campo, o Mercantil Rodrigues, o campo do Fumo atrás. Então eu vivi tudo isso, toda essa coisa bem raiz de futebol. E isso foi me empurrando, um dia ser jogador de futebol, um sonho que eu acho que quase todo garoto que joga bola tem, né? De ser jogador de futebol. E eu consegui realizar. Fui encaixado aí no Fluminense, onde eu, graças a Deus, tive uma história bonita. Joguei 10 anos, tive bons momentos. Fui 2 vezes vice-campeão baiano, numa época que o futebol baiano era bem disputado, as equipes do interior eram fortes. Bahia e Vitória eram equipes fortíssimas também. E fiquei aí um período de 17 anos jogando futebol profissional, onde eu curti e me diverti bastante. E um desses isso foi aquele que Paulo Carneiro escondeu o troféu, não foi esse? Exatamente, foi o primeiro ano que eu joguei futebol. Fomos para a final, o Fluminense tinha um grande time, né? Eu praticamente jogava muito pouco nesse ano, né? Entrava nas partidas. E o Fluminense foi decidir contra o Vitória na Fonte Nova. O Vitória no primeiro tempo não conseguia passar do meio campo, era uma coisa inacreditável. O Fluminense teve diversas chances, bola na trave. E aí no intervalo, Paulo Carneiro, malandro velho, né? Aquele dirigente raiz também, aquele coronel, teve a ideia de apagar os refletores e terminou acabando a partida. Eu lembro bem do árbitro, eu fui ver ele botando o dedo na cara do árbitro, você vai terminar o jogo, você não vai dar mais o jogo. E ele teve a ideia também de passar mais de 1 hora. O regulamento falava que mais de 1 hora o jogo não podia ser realizado. Ele pegou, depois de 1h30, acendeu os refletores e deu a volta olímpica e o título terminou ficando com o Vitória. Ele fala também que vocês do Fluminense não queriam voltar para campo, é verdade? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, não tinha como voltar mais, pô. Já esfriou, já tinha mais de 1 hora. Eu acredito que na época, acho que era o interventor da Federação Baiana, disse que não ia ter mais jogo. Foi tudo bem arquitetado, né? Não falei, foi um jogo de interesses ali para tirar o título do Fluminense. Eles não tinham interesse. Era o ressurgimento do Vitória, né? Era Paulo Carneiro, onde ele tinha transformado o Vitória numa grande potência, com aquela estrutura toda que hoje tem o Barradão. Tem que dar esses méritos todos a ele, que ele que construiu tudo isso. E ele precisava desse título de toda forma. E ele não queria de forma nenhuma que esse título viesse para a Feira de Santana. E o Nengo teve base, não?
Minha base realmente foi futebol de salão no tênis, onde era um campeonato muito disputado, onde o ginásio estava sempre cheio, sempre lotado. E o futebol society do Clube de Campo Cajueiro. Daí eu já migrei diretamente para o profissional. Tive algumas passagens no Júnior do Flamengo, tive no Juvenil do Flamengo, tive uma passagem rápida no Júnior do Bahia também, no Juvenil do Bahia. Mas base mesmo, eu já comecei no profissional. E seu pai jornalista, você já pensou em ser jornalista também ou que só o futebol mesmo? Eu tenho um texto bom, eu escrevo de vez em quando algumas coisas, eu puxei um pouco a ele nisso aí. Eu tenho esse dom um pouquinho de, quem sabe um dia, né? Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nego, sempre tem aquela história, né, que seu pai era diretor. Tinha isso dentro dos atletas? Você sentia isso, esses ciúmes? Existia. Quando eu comecei, meu pai era diretor do Fluminense. Era uma época de abnegados, né? Era Pileteiro, Machado, Everton Cerqueira. O pessoal que amava o Fluminense e que fazia o Fluminense viver, né? E o Fluminense passou muito tempo vivendo sobre isso, sobre abnegados. Era uma conta que um dia não ia fechar, né? Porque se você não profissionaliza, se você não dá uma cara realmente de futebol profissional, uma hora essa conta não vai fechar. Foi o que aconteceu com o Fluminense. Viveu muito tempo os abnegados foram morrendo, foram deixando de mão e terminou o Fluminense chegar na situação que chegou hoje em dia aí. E a situação com meu pai era engraçada, né? Porque existia aquela cobrança toda, uma pressão, mas só que eu dava resultado em campo. Então eu calava a boca de muita gente. Tinha aquela coisa e as pessoas gostavam, porque tinham que falar. O Fluminense tinha matéria, tinham que falar. Hoje, infelizmente, não tem nem o Nego nem o Zé Coelho para falar. Você sente falta de falar assim, porra, vou entrar em campo hoje, vou fazer gol, vou fazer acontecer e fazer? O futebol é uma paixão, o futebol é uma coisa deliciosa, uma coisa gostosa de viver. Você cuida do seu corpo, o tempo todo cuidando da sua saúde, você se alimenta super bem, você fica em bons hotéis, você é assediado, você faz o que gosta. Então é uma maravilha. Jogar futebol é uma coisa assim, sensacional. Independente se você está jogando num time pequeno, médio ou grande, é uma coisa muito prazerosa. E por que você acha que hoje essa geração, digamos assim, é tão melindrada, tão protegida, digamos assim? O futebol virou um comércio, né? Hoje o jogador de futebol virou um produto. Não existe mais aquele jogador raiz, aquele cara que jogava por amor. É aquela coisa de você chegar numa entrevista e falar coisas que realmente você sente, que você quer falar. E ser até um pouco polêmico. O futebol virou realmente aquela coisa muito de proteção, você tem o staff. Hoje, antigamente não existia essa palavra. Hoje tem um staff por trás, que você não pode falar A, B ou C, você tem que estar seguindo uma regra ali, um padrão. Isso tornou-se um pouco futebol chato, né? A verdade tem que ser dita. Você falou que Merrinho foi o maior treinador que você já teve, né? E o melhor também. Por quê? Olha, eu comungo da seguinte ideia. Eu acho que o treinador, às vezes, ele atrapalha mais do que ajuda. Merrinho não atrapalhava. Merrinho era aquele cara um bom vivão, um gentleman, um cara que passava só coisas boas para você. Ele posicionava o time dele, não tinha muita coisa de parte tática e só mensagens positivas, só coisas boas. Então é o que Joel Santana fazia com o Romário, a mesma coisa. Joel Santana nunca foi um treinador de parte tática. Eu acho que ele não sabia nada de parte tática. Tinha uma prancheta, e um dia Paulo Carneiro pegou a prancheta dele e disse que não escrevia nada, que era tudo mentira. Então são lendas, né, do futebol, né? Então eu acho que o treinador, na minha opinião, o treinador atrapalha mais do que ajuda. Um treinador, por exemplo, vou te dar um exemplo do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não é um treinador de parte tática, boleirão, mas o time dele sempre vai bem, sempre joga. Ele tem um cara ali que organiza a parte tática, deixa o time arrumadinho e ele só passa coisas boas pro jogador. O jogador quer escutar, quer liberdade, quer escutar aquela linguagem de boleiro mesmo. E isso o Renato Gaúcho sabe fazer muito bem. É o que Merrinho fazia muito bem. O próprio Edir Macedo, pelas histórias que a gente ouve, né? Na época do Corinthians, em outras épocas também. Exatamente, é aquela coisa do futebol bem raiz mesmo. E esse estilo boleirão, você de certa forma se espelhou em Renato Gaúcho? O Renato é uma figuraça, né? Renato, eu curto muito aquela época, eu fico vendo nos histórias aquela vida de Edmundo, de Romário, de Túlio, aquela coisa gostosa do futebol, fazia o futebol ser mais gostoso, levava o torcedor realmente para o estádio com alegria, com prazer. Hoje a coisa ficou mais mecânica, ficou muito burocrático o futebol, infelizmente. Como foi que o Mengo chegou no futebol mexicano? Na verdade, eu tinha saído do Bahia e fui pro Guarani. Cheguei no Guarani para ser contratado. Chegou lá, os caras, não, você vai ter que fazer um período de teste. E eu falei, não, eu não vou fazer teste de jeito nenhum, eu já sou um jogador profissional, eu tô pronto, eu vim do Bahia. E
cheguei a treinar e fazer treinos lá no Brinco de Ouro. Arrebentei, né? Arrebentei, pá, fiz algum... Aí cheguei a jogar, fiz alguns amistosos e tal. E aí surgiu Renato, o cara que morava no México, jogou no Fluminense, foi campeão baiano. Ele já, infelizmente, faleceu agora tem pouco tempo. Falou, vou levar Nego pro México. Ele tinha alguns contatos lá e terminou me levando pro futebol mexicano, onde eu também eu curti muito, conheci outra cultura, um outro futebol aguerrido. E foi muito prazeroso também. O que é melhor, a noite mexicana ou a feirense? Rapaz, no México tem uma noite badalada, viu? Eu lembro que na época que eu morei no México, você ia nas boates do México, a cidade que eu morei, na época era uma cidade de tamanho mais ou menos de Feira de Santana. Tinha 5, 6 boates, era uma noite assim bem agitada, tocava muita música brasileira, muita tequila, muita mulher bonita, aquela imagem que o México todo mundo tá de bigodão e que aquelas mulheres nada, muita gente legal, muita gente bonita, um país muito divertido, muito gostoso de se viver. Nego boleirão, mas não chegou a se envolver com alguma mexicana? Ah, tive uma namoradinha lá, a Tereza, uma morena bonita lá. Jogador de futebol não pode ficar. Não pode ficar sem, não. De jeito nenhum. Se sair no 0x0 fica até feio pro jogador. Fica feio pro jogador. Pô, o cara morou no México 1 ano, não arrumou uma namorada, pelo amor de Deus. E Nego, você acha que esse tanto de tática atrapalha hoje o meio habilidoso que nem você era? Com certeza. Ficou escasso, né? O meia de ligação praticamente não existe mais no futebol. Por quê? Na divisão de base, o futebol brasileiro passou uma época que só buscava o jogador brucutu, aquele jogador de força. Chegou um momento no final da década de 90, no início do ano 2000, o futebol brasileiro estava jogando com 3, 4 volantes. O meia de ligação praticamente era o volante que mais sabia jogar. E aí foi extinguindo, né? Aquele meia, aquele cara habilidoso, aquele cara que faz o time jogar. A alegria do futebol da década de 70, de 80, até um pouco de 90, era o 8, que era o meia armador, e o 10, que era o craque do time, né? E isso foi se tirando aos poucos. Aquela frustração do Brasil ter perdido aquela Copa de 82, jogando futebol arte, 82 e 86, jogando futebol arte. Tentaram mudar isso no futebol brasileiro. Copiaram o que tinha de ruim na Europa. E o europeu inteligente copiou tudo de bom da gente. Levou o bom e a gente importou o ruim. E terminou acabando com esse meia, que, na minha opinião, é o grande brilho do futebol, é o meia esquerdo. É o meia esquerdo. Exatamente. Se extinguiu realmente. Você, como um bom tricolor de Feira e do Rio, Diniz na seleção e no Fluminense, você acha que dá certo? Eu sou fã de Diniz, gosto muito do trabalho dele, é um treinador arrojado, corajoso, faz o time jogar com brilho, muito toque de bola, ele solta o time, é chato, fora de campo é chato, eu vejo ali a imagem dele gritando, xingando ali, mas ele dá liberdade, ele ajuda o jogador. Eu sou muito fã do Diniz, desejo toda a sorte do mundo para ele e que a seleção volte a ter aquele futebol que encantou o mundo, né? Que nem sempre vencer é tudo. Encantar o mundo para mim jogando futebol arte é uma maravilha. Nego jogava nesse Fluminense do Rio hoje? Com certeza, eu estava pensando nisso antes da entrevista aqui, eu já estava pensando sobre isso. Eu falei, se Diniz me ver jogar, eu acho que ele ia ficar encantado. Porque é bem o estilo dele, né? Eu era um meia clássico, um meia armador, um meia de criação, um jogador que tinha uma visão de jogo. Eu sei que quem gaba o toco é coruja, a gente não pode estar enaltecendo a gente mesmo, né? Mas eu falo de coração mesmo. Eu sabia jogar e muito. Agora vem cá, tem muito aquela polêmica, 2 craques não podem jogar juntos. Você e Ganso dava certo? Rapaz, eu acho que ele ia ficar no banco, viu? Ia ficar no banco? Se realmente fosse uma política correta, o Ganso ia ter que amarrar a chuteira. Porque eu tenho uma bola longa, eu tenho drible, eu chuto. Ganso é um grande jogador, um grande articulador, mas faltam algumas coisas. Com certeza, Ganso seria meu banco. E hoje a galera que quer ver Nego jogando, a galera pode ir aonde para ver esse futebol? Hoje eu jogo muito pouco, hoje mais no futebol ali, de vez em quando eu jogo uma partidinha de tênis, mas de vez em quando eu ainda bato meu babinha. Nego, eu tô aqui com 2 personalidades, já entrevistei as 2 inclusive, que tem boas histórias com você aqui. Vamos ouvir? Salve, Gilvan, satisfação estar aqui no seu programa e aqui hoje para falar do meu amigo Nego Coió, um craque do futebol baiano e uma pessoa marcante, né? Personalidade forte. Embora tenhamos muitas histórias do futebol e da resenha dos Barbas, eu vou contar um fato que aconteceu fora dele, quando ele fez uma excursão para os Estados Unidos com Bahia e chegando lá, ao desembarcar, ele encontrou com um mendigo e abordou ele, money, o cara com 2 metros de altura, ele
tirada valente do jeito que ele é, bateu no pé e saiu correndo. Socorro, 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 mas ele é valente aqui pra gente. Ele lá nos Estados Unidos ele pipocou. Beijão, nego baiano, aquele abraço, tamo junto. Espera aí que eu vou mostrar logo outro CDP. Estrela Maior, e aí, tudo bom, Gilvan? É o seguinte, rapaz, teve uma vez numa final na Doc Sport, o time dele contra o meu era o Fute Show. Aí a gente perfilou assim, né, no meio do campo. Eu era o capitão do Fute Show, ficava logo na frente, e ele e o último da fila, né, que a estrela fica por último da fila. Aí quando eu fui saindo, todo mundo batendo na mão do outro, né? Quando chegou na vez dele, eu fui e neguei a mão dele assim, deixei ele batido. Ele ficou retado. Aí eu já tirei ele do jogo aí. Quando foi, a gente ganhou a final de 2-1. E aí ele ficou retado comigo. No final veio pra cima de mim. Eu falei, calma, calma, tá tudo em casa. Aí a gente foi campeão e parceria que segue. Tamo junto, Estrela Maior. Queria que você contasse essas duas histórias aí. Dois amigos aí, duas figuraças aí. Marcílio, o grande personal Marcílio, grande figura. Verdade, dos Estados Unidos é verdade. Eu muito novo, né? Excursão para os Estados Unidos. A gente acaba de sair do aeroporto de Miami, vai dar uma volta. Eu lembro bem que a gente estava atrás de um hotel. Miami estava super lotado, era verão, não conseguia hotel. A gente foi dar uma volta, né? Quando eu saí, um cara de 2 metros de altura me aborda. Tava eu e o Jorginho até. O zagueiro Jorginho, irmão do Júnior. E gritou, money, money. Pô, eu novo, sem saber de nada. Eu vou encarar um cara daquele tamanho, eu parti correndo, saí igual um raio. Foi muito engraçado e é fato verídico. O Dibinho também, um abraço ao velho Binho aí, o sua arena BS de futebol, onde eu frequento bastante. E é verdade também, essa final do Arena Doc Sport, do futebol Society. Nosso time era favorito, né? A gente tinha um timaço e perdemos realmente. Eu até fiz um gol, botei 1-0, eles viraram a partida e é fato verídico isso aí mesmo. Mas, pra finalizar, o Nengo já regou pra alguém? Já? Não entendi. Já regou pra alguém? Já. Com certeza. Já tive situações aí em campo aí de querer dar um de brabo e o cara me peitar mesmo. Em campo você acha que não vai dar nada, né? Na verdade tem que ser dita, né? O cara não vai te enfrentar ali com o juiz, com arbitragem, com polícia, com tudo ali. Já teve situações do cara bater o pé mesmo e eu ter que, pipocar e tentar ali fazer amizade ainda. Porque tem dessas, né? Estrela Maior, eu quero te agradecer por ter aceitado participar aqui do nosso programa. É uma honra receber esse cara polêmico, divertido, descontraído. Boa figura. Espero que tenha gostado. Eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui com vocês. Desejo toda a sorte à TV Feira. Fico feliz nesse trabalho de vocês. E vamos aí, né? Tentar aí mais uns anos aí de história para que a gente possa estar sempre juntos. Galera, é isso aí. Conto com vocês na próxima. Valeu!